Olá! Seja bem-vindo à nossa jornada sobre o papel decisivo das comissões de biossegurança e dos comitês de ética na governança científica. Você, como futuro líder em pesquisa ou saúde, precisa entender que a ciência responsável é edificada sobre alicerces morais e técnicos inegociáveis. Hoje, vamos mergulhar em um estudo de caso emblemático, quando a ética falha, o impasse do Instituto Biovida e a ausência da CEBio. Você verá como a busca por resultados rápidos, desvinculada da prudência ética e da biossegurança, pode transformar uma promessa de inovação em um grave risco institucional e moral. A reflexão central que você deve fazer é: como equilibrar a legítima liberdade científica com a obrigação ética de proteger a vida e o meio ambiente? Você verá que a ausência de instâncias de controle não é uma agilidade, mas sim um atalho perigoso para a negligência. O palco do nosso caso é o prestigiado Instituto Biovida de Pesquisas Biomédicas. Em 2024, ele firmou uma parceria de alto perfil com uma farmacêutica internacional para desenvolver uma vacina experimental de RNA recombinante, visando doenças tropicais. O projeto era um marco potencial, prometendo acelerar o desenvolvimento de imunizantes. No entanto, o Biovida, motivado pela pressa, cometeu uma série de falhas que você precisa analisar com profundidade. Durante uma auditoria conjunta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, foram descobertas irregularidades gravíssimas. O Instituto havia iniciado experimentos com material genético modificado sem a devida aprovação. O problema central, você notará, foi a inatividade de seus órgãos de governança. O Instituto Biovida não possuía o registro ativo da Comissão Interna de Biossegurança, a CEBio, cuja composição havia sido dissolvida meses antes. Além disso, o Comitê de Ética em Pesquisa, CEP, da instituição estava inoperante, e o projeto jamais havia sido submetido à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP. Você percebe a falha sistêmica? Lembre-se, a CEBio é o principal instrumento de gestão técnica e ética para instituições que trabalham com organismos geneticamente modificados, conforme estabelece a Lei nº 11.105/2005. A ausência da CEBio configura uma violação legal e um risco biológico inaceitável. A inspeção técnica constatou falhas que vão além da burocracia, ausência de planos de contingência, falta de rastreabilidade de amostras e irregularidades no treinamento de pessoal. Você entende que essas são falhas na base operacional da biossegurança? O coordenador do projeto tentou justificar, dizendo que o protocolo era minuciosamente elaborado e que a submissão às comissões seria feita após os resultados preliminares. Essa justificativa revela uma inversão de valores que você deve refutar. A ética e a biossegurança não são formalidades a serem cumpridas após o experimento, mas sim o alicerce que garante a integridade científica e o princípio da precaução antes de qualquer manipulação de risco. A Resolução nº 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde reforça que a proteção dos participantes de estudos científicos é um dever. O CEP deve aprovar previamente todos os projetos envolvendo seres humanos. Ignorar isso é uma ruptura moral profunda. Diante das irregularidades, os auditores suspenderam as atividades e notificaram o Ministério Público Federal. O Instituto Biovida, referência nacional, viu sua credibilidade desmoronar, tornando-se um risco institucional. Este caso se tornou emblemático para você entender que a desarticulação entre CEBio, CEP e CONEP não é um mero problema administrativo. É um vácuo ético que compromete a segurança biológica e a legitimidade de toda a pesquisa. Em seu papel de roteirista especializado em videoaulas, você deve contextualizar a importância da CEBio. As comissões internas de biossegurança são responsáveis pelo controle e gestão dos riscos biológicos. Isso inclui a classificação dos laboratórios por nível de biossegurança, a avaliação detalhada de projetos, o treinamento de profissionais e a elaboração e revisão de planos de contingência. Você está ciente da complexidade técnica que a CEBio gerencia? A CEBio também é crucial no registro e comunicação formal com a CTN-Bio, fornecendo relatórios periódicos e mantendo o inventário de OGM atualizado. Esse monitoramento contínuo é a base da transparência e rastreabilidade da pesquisa. Uma das atribuições mais delicadas é a gestão de acidentes biológicos, como vazamentos ou exposições. A CEBio deve coordenar ações imediatas de isolamento e mitigação e garantir a documentação para evitar recorrências. Onde estava essa ação no Biovida? Agora, vamos ao Comitê de Bioética, ou Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP. Sua natureza é consultiva e educativa. Ele serve como um espaço institucional de deliberação, análise e orientação frente aos dilemas morais da ciência. A deliberação ética nos comitês é orientada por princípios universais da bioética moderna.
Você deve ter em mente os 4 princípios de Beauchamp e Childress: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. No caso do Biovida, o projeto rompeu com a não maleficência e a beneficência. Ao ignorar o parecer ético e a avaliação de riscos biológicos, o Instituto priorizou a eficácia técnica sobre a prudência ética, expondo a todos a um risco desnecessário. O coordenador, ao alegar que a submissão seria feita depois, ignorou a ética da responsabilidade. Esta exige uma postura proativa. O gestor e o pesquisador têm o dever moral de antecipar as consequências e agir com prudência. A ciência responsável não espera o dano para aprender, ela se antecipa a ele. O argumento de que a ética atrapalha é moralmente indefensável, pois a verdadeira ética científica começa antes do experimento, nunca depois do erro. Você percebe que a falha do Biovida não recaía apenas sobre indivíduos, mas sobre a estrutura moral da instituição? Uma organização ética precisa criar ambientes que favoreçam decisões prudentes e mantenham canais de comunicação abertos com suas comissões. A ausência de uma cultura institucional de biossegurança demonstrou que o problema não era só o descumprimento legal, mas a falta de internalização dos valores éticos que fundamentam essas normas. Esse caso ilustra perfeitamente a importância da integração entre comitês e redes institucionais. A governança ética exige solidariedade institucional, onde CIBio, CEP, se pertinente, a CEUA, operam de forma colaborativa. A integração entre os comitês é vital não apenas na avaliação de projetos, mas também em situações de emergência biológica. Uma resposta institucional rápida e coordenada exige comunicação eficaz entre essas instâncias. A gestão integrada de riscos fortalece o princípio da corresponsabilidade ética, que reconhece que a proteção da vida é um dever coletivo. Sua prática profissional deve refletir esse compromisso mútuo. O Biovida, ao fragmentar seus setores e ignorar a avaliação cruzada, criou um vácuo ético que transformou sua inovação promissora em um problema jurídico e reputacional. A transparência legitima as decisões éticas perante a sociedade. Pense nisso. A consolidação dos comitês como instâncias permanentes e autônomas representa um avanço significativo para a governança ética no Brasil. Sua presença reflete a maturidade da sociedade em exigir controle ético sobre a ciência. O erro do Biovida não foi apenas deixar de registrar a CIBio, foi não reconhecer que a biossegurança é uma função de governança, e não apenas um requisito técnico a ser atendido por conveniência. A governança ética exige sistemas internos de controle, comunicação e transparência, garantindo a autonomia das comissões para decisões imparciais. Você deve, em sua atuação, garantir que a ética seja transversal à gestão. A verdadeira excelência científica não reside em descobrir primeiro, mas em descobrir com responsabilidade, segurança e respeito à vida. Este é o compromisso que você assume ao se tornar um mestre em sua área. O caso do Instituto Biovida é um alerta. A ausência de comissões ativas é um colapso da governança. Portanto, você deve sempre promover a integração, a cultura de biossegurança e a ética organizacional. Agradeço sua atenção e dedicação a este tema vital. Bons estudos e até logo!